Sporting vira o ano de 2020 na liderança do Campeonato Nacional, um dos temas que marca o programa de hoje. Mais uma vitória, a quarta consecutiva e o objetivo de fechar o ano na liderança atingido. O Sporting venceu a Belenenses SAD por 2-1, num jogo em que Ruben Amorim admitiu que a equipa foi surpreendida pelas condições do relevado do Jamor. Faltam 3 dias para a abertura do mercado de transferências de inverno e não faltam nomes a serem apontados à porta de entrada e saída de Alvalade. Nomes e alegados negócios para serem comentados por Miguel Braga no Raio-X Sporting. As saudades são mais do que muitas num sentimento recíproco entre Jérémy Mathieu e os sportinguistas, e a recente entrevista do antigo defesa francês reforçou essa ideia. Mathieu saudou o grande momento do Sporting, mas falou nas muitas batalhas externas que os Leões vão enfrentar daqui em diante. Palavras fortes do conceituado e ex-internacional francês que vão estar em análise neste Raio-X Sporting. Bem-vindos ao Raio-X Sporting. Mais uma semana, mais temas a marcar a atualidade leonina, nomeadamente a vitória do Sporting sobre a Belenenses SAD por 2-1, que mantém os Leões na liderança do Campeonato Nacional na viragem para o ano de 2021. Este vai ser um dos temas naturalmente a marcar o programa de hoje. Voltamos a contar com o antigo árbitro Pedro Azevedo, com o antigo jogador do Sporting Manuel Fernandes, com o responsável de comunicação do Sporting Miguel Braga. Boa noite aos três aqui em estúdio, e também com o comentador Sporting TV João Olivença, a partir de casa. Volta também, boa noite João, a estar connosco no programa de hoje neste Raio-X Sporting. Manuel Fernandes, nesta jornada temos a particularidade do Sporting ter jogado antes dos rivais. A sua experiência enquanto jogador, enquanto treinador, isto é melhor, é pior, beneficia ou não beneficia, neste caso o Sporting, neste caso o líder do campeonato? É melhor se ganhar, porque os outros obriga os outros a ter que ganhar também. Se perder, galvaniza os outros para tentar recuperar a posição. Eu acho que é só isso. Pedro, estamos a acabar este ano de 2020, é sempre uma altura de balanços, naturalmente, no encerramento de cada ano. Que balanço é que se pode fazer da arbitragem, do estado da arbitragem em Portugal, olhando também para estes recentes jogos do Campeonato Português? Bom, eu diria que há muito trabalho a fazer, mas que o caminho tem que ser feito. Saíram muitos árbitros de renome nos últimos anos e, portanto, é uma fase de renovação de quadros e trabalhar sempre com o objetivo de melhorar. Miguel, já temos aí a vacina da Covid-19, ainda vai demorar, mas já se iniciou o processo. Com este processo que vai ser gradual, podemos já começar a pensar no regresso do público aos estádios, no futebol? Boa noite, André, e boa noite a todos. Eu diria que sim, mas não só com a chegada da vacina, mas também se o número de novos casos continuar a baixar, como tem feito nas últimas semanas. Como é óbvio, eu diria que estamos todos ansiosos pelo regresso aos estádios e que é um regresso que é essencial para a sobrevivência dos clubes. Não nos podemos esquecer que o impacto económico ou financeiro provocado pela Covid-19 foi de facto muito forte. Foi e é e será muito forte. Fica feito então o arranque deste Raio-X Sporting. Vamos aos temas que marcam a atualidade. E ainda antes de irmos à vitória dos Leões no Jamor, diante da Belenenses SAD, começamos com uma declaração de Ruben Amorim, treinador do Sporting Clube de Portugal, que ainda antes deste jogo, na conferência de imprensa de antevisão, deixou mais uma vez palavras elogiosas para a estrutura de futebol. Estaremos cá, se Deus quiser, vários anos e vamos adaptando, vamos crescendo como equipa. O que nós entendemos enquanto equipa técnica é que esta é a nossa base e depois com o tempo vamos partir daí. Nós tivemos o máximo cuidado com os jogadores, alertámos os jogadores, a estrutura fez um trabalho excelente porque disponibilizou também uma zona da academia para receber toda a gente do agregado familiar dos jogadores, preparámos tudo bem. Agora há coisas que não controlamos, nós tivemos um surto aqui, eu tive um surto na equipa técnica e fui o único que apanhei e estou todos os dias com eles. E às vezes, mesmo a ir para o treino, estamos sem máscara, estamos juntos e só eu é que apanhei.
Portanto, há coisas que nós não controlamos. Agora eu sei que os jogadores são responsáveis, sabem da importância que é perder 10 dias. Agora temos que conviver com a doença. Portanto, eles sabem das regras, têm que viver o Natal, têm que estar com as famílias, mas acho que, como todos os portugueses, tiveram cuidado dos extra. O clube fez o máximo possível e estamos preparados para, caso aconteça alguma coisa, espero que não, preparados para tentar conter uma ou outra situação, mas acho que eles foram bastante responsáveis, mas volto a frisar que nós não controlamos tudo, nem eles. Rubén Amorim, em conferência de imprensa na antevisão ao Belenenses Stade Sporting. Miguel, mais uma declaração elogiosa e mostra também de alguma forma o contentamento e o quão confortável está Rubén Amorim no Sporting. É no fundo mais uma declaração de amor de Rubén Amorim em relação ao Sporting. É aqui um casamento perfeito entre estas duas partes e ainda há poucos dias também ouvimos o presidente Frederico Varandas, num tema a que também vamos ao encontro mais à frente, ser grandes elogios a esta estrutura de futebol do Sporting, ao treinador, também ao diretor desportivo, Hugo Viana. Sim, eu acho que nós temos que começar e perceber que o rumo que foi definido para a equipa de futebol foi desenhado em setembro de 2018. Foi desenhado antes, mas começou-se a materializar em setembro de 2018. E diria que sim também, o Rubén será e foi identificado como uma peça fundamental para dar continuidade a esse projeto, e é um projeto, como temos aqui repetido várias vezes, de aposta na formação. Também acho que convém sempre relembrar que, porque não foi assim há tanto tempo, ainda foi este ano, que o Rubén Amorim surge no Sporting não por obra e graça do Espírito Santo, mas porque foi uma escolha da administração da SAD, que na altura foi altamente criticada por vários setores. Gerou quase um debate nacional, não é? Sim, fossem do Sporting ou não, acharam por bem fazer, enfim, dar voz a essa crítica. Curiosamente, atualmente diria que é quase unânime dizermos que o Rubén foi a escolha certa para este projeto do Sporting, porque é um treinador que não tem medo de apostar na formação, tem as suas ideias muito bem definidas e conseguiu, juntamente com a estrutura do futebol, criar este grupo que começou tão bem o campeonato. Mas a mim faz-me sempre confusão estas grandes cambalhotas que se dá, ou seja, afirmações que se põem quase em causa a sanidade mental das pessoas, para passado 8, 9 meses ou 10 meses já parecer que nunca disseram aquelas barbaridades e nem fazerem uma meia-culpa. Não, passa-se do 8 para 80 com a mesma cara, como se nunca tivessem dito aquelas coisas. Por isso eu diria que sim, que o perfil do Rubén assenta como uma luva no perfil de treinador definido para o projeto, e da minha parte só espero que continue toda a gente contente e que o casamento continue a resultar, obviamente. Rubén Amorim não tem, obviamente, necessidade nenhuma de fazer este tipo de declarações, mas ao fazê-lo, de alguma forma também vai passando uma mensagem não só à comunidade em geral do futebol, mas também aos próprios sportinguistas, de que está claramente a gosto nesta estrutura, ainda para mais quando ele diz que, se Deus quiser, esta equipa técnica vai ficar vários anos no Sporting, não deixa qualquer sombra de dúvidas em relação ao seu estado de espírito em Alvalade. Não, mas acho que desde o início a vinda do Rubén, como digo, foi uma escolha da administração da SAD, mas que o próprio Rubén aceitou o desafio e percebeu o desafio e tem trabalhado afincadamente e diariamente para levar a nossa avante. E por isso, volto a dizer, só espero que continue toda a gente contente, que é bom sinal, quer dizer que o Sporting está bem. Ainda em relação a este tema da estrutura, a estrutura do Sporting, que tantas vezes gerou críticas, nomeadamente antes do início desta temporada, quando é o treinador a elogiar também a estrutura, quando diz, por exemplo, que no que toca ao mercado, que o mercado já está a ser preparado há muito tempo, que os alvos estão definidos e que isso não vai mudar independentemente do contexto, digamos assim. Este tipo de elogios recorrentes que o Rubén Amorim vai fazendo à estrutura, de alguma forma validam aquilo que a própria estrutura sempre foi dizendo, que era uma estrutura capaz e preparada e no fundo à altura da dimensão do Sporting. Eu primeiro não concordo com todas as críticas que foram feitas e acho que não podemos olhar para uma época que não correu bem e associarmos, enfim, todas as cargas negativas que isso tem, obviamente, porque isto é um caminho, volto a dizer, que foi definido em setembro de 2018,
Já tivemos conquistas bastante importantes, conquistas que até jogadores que ganharam a Liga dos Campeões disseram que foram mais importantes para ele do que propriamente ganhar a Liga dos Campeões, e por isso acho a crítica à estrutura por si bastante errada. E acho que, por outro lado, a mesma estrutura que foi alvo de tanta crítica, agora parece que as pessoas que elogiam o trabalho do Ruben Amorim esquecem-se que é exatamente a mesma estrutura e que existiu uma administração da SAD que escolheu o treinador. E é sempre bom fazer um exercício que é, e hoje em dia com a internet é tão fácil fazer isso, que é irem ao Google, escreverem março, Ruben Amorim, vinda para o Sporting e perceberem as enormidades que foram ditas. Não, especialmente perceber naquele mês de março o que é que vários dos nossos comentadores, os mesmos que agora o elogiam, há um ou outro que ainda faz uma meia-culpa, há outros que passam completamente à frente do seu meia-culpa, se calhar convencidos que as pessoas não têm memória. E de repente, Manuel Fernandes, já ninguém se lembra dos 10 milhões? Pois não, mas é isso. Toda a gente falou nisso, toda a gente criticou a direção É evidente que a direção sabe que correu riscos, mas eu depois de ver o trabalho, eu também não conhecia sinceramente o trabalho do Ruben Amorim. Agora, depois de ver o trabalho do Ruben Amorim, as pessoas não podem criticar sem ver o que as pessoas fazem. E de facto, o trajeto no clube anterior, no Sporting Braga, já era claramente acima da média. O trajeto dele foi espetacular no Sporting Braga e, portanto, o Sporting, esta direção deve estar muito feliz por ter tomado esta opção. Há uma coisa que eu sei e tenho a certeza: poucos treinadores ou nenhuns conseguiam fazer aquilo que o Ruben Amorim está a fazer, não só pelos resultados, que têm sido fantásticos, mas para a aposta dos miúdos. Porque não é fácil ter este êxito desportivo com 5 ou 6 jogadores que jogam no 11 inicial permanentemente. E, portanto, eu acho que Ruben Amorim, aquilo que ele diz, acho que também é bom para os sportinguistas saberem que ele está de alma e coração no Sporting, para não o ligarem a outros clubes. Ele está de alma e coração no Sporting e está a pensar ficar aqui muitos anos a trabalhar no nosso clube. Portanto, acho que estamos no bom caminho. Tem que haver equilíbrio emocional de toda a gente e apoiar. Eu acho que sim, acho que neste momento está-se a sentir um certo apoio, mas também se sentiu em determinadas alturas da época críticas que não foram boas para a equipa, e inclusivamente na época anterior. Miguel, e mesmo para terminar este tema, quando se fala também, quando se faz a análise do trabalho desta estrutura de futebol, esse trabalho de análise, no fundo, também acabou por ser feito pela própria estrutura. Por exemplo, em entrevistas do próprio presidente Frederico Varandas, quando fazia a análise e o rescaldo, por exemplo, do mercado de transferências da temporada anterior, com as condicionantes que teve, o atraso, nomeadamente, da venda de Bruno Fernandes, que acabou por não se concretizar. Ou seja, não deixa também de ser uma estrutura que é capaz de reconhecer os próprios erros e as próprias falhas, como o próprio presidente do Sporting acabou por fazê-lo, contextualizando no fundo, esse cenário, esse próprio contexto, reconhecendo esses erros, mas depois, por exemplo, mudando, como aconteceu neste mercado de transferências, e fazendo as contratações que fez, nomeadamente jogadores que estão a dar cartas. Por exemplo, Pedro Gonçalves, também gerou tantas críticas, mas que neste momento é o melhor marcador do campeonato. Sim, mas até a contratação do Pedro Gonçalves foi posta em causa. No Sporting muita coisa é posta em causa. A contratação do Nuno Santos foi posta em causa. A contratação do Ruben Amorim foi posta em causa. Enfim, vemos sempre estes episódios acontecer e estas vozes do além levantarem-se para criticar. Só que às vezes o trabalho e o acreditar que se está no bom caminho, rodear-se dos bons profissionais, dá resultados e dá os seus frutos, e é bom também ver que naturalmente se vão calando algumas dessas vozes críticas. Virando aqui então a página e mudando de tema, esta liderança que acaba então por ser consumada no virar de ano de 2020 para 2021 é a validação de todo este trabalho da estrutura de futebol? Acho que a coisa que a estrutura, enfim, do presidente ao treinador, ao diretor desportivo, se tem passado muito cá para fora, é que nós pensamos jogo a jogo e que vamos fazê-lo
até a final da época. Obviamente todos os sócios do Sporting têm orgulho de estar em primeiro lugar, mas eu não conheço ninguém que tenha como objetivo único estar em primeiro lugar no inverno. Acho que não é objetivo para ninguém. É obviamente algo que devemos ficar contentes, mas também devemos continuar com os pés bem assentes na terra e saber que se era importante conseguir a quarta vitória consecutiva, mais importante agora é o próximo jogo, já no dia 2 de janeiro. Quando o Ruben Amorim diz no final deste jogo frente ao Belenenses Stade que este tipo de jogos e este tipo de encontros difíceis, como por exemplo o jogo com o Farense e com o Belenenses Stade, de alguma forma dão razão ao treinador e a esta abordagem cautelosa que ele tem tido e que toda a estrutura tem tido, essencialmente pensar jogo a jogo, sem estabelecer aqui grandes horizontes temporais e de títulos também, sobretudo. Sim, mas o futebol e até pelo facto de não termos público atualmente nos estádios, ou seja, que o fator casa ficou um pouco diluído, torna-se essencial a concentração absoluta para enfrentar todos os jogos com essa mentalidade. Tem sido isso que tem sido transmitido à equipa. Acho que a equipa tem dado boa resposta e acho que nos temos que manter focados e concentrados e trabalhadores, obviamente. Entretanto, vem aí janeiro e com ele o mercado de transferências. Contagem decrescente para o mercado de transferências de inverno, compras, vendas e empréstimos para serem analisados daqui a instantes. Um tema para ser abordado mais à frente. Continuamos aqui neste Belenenses Stade Sporting, mais uma vitória, a quarta vitória consecutiva, 13º jogo sem perder, a estreia de mais um jovem da formação a titular no Campeonato Nacional. Não foi o jogo mais brilhante da parte da equipa, mas como disse Ruben Amorim, ficou essencial, não é? A vitória, e é também muito importante conseguir vitórias em jogos como este, em que não se consegue jogar tão bem. Acho que garantir os 3 pontos num campeonato é sempre essencial em todos os jogos e quanto mais vezes o conseguirmos, mais hipóteses temos de chegar ao final do ano felizes e contentes. Acho que a estreia de Gonçalo Inácio a titular para a Liga é algo que devemos assinalar também. Foi mais uma, é a continuação da aposta e da qualidade da nossa formação e acho que o caminho é este, está definido por toda a gente. É salutar vermos esta vontade de jogar e treinar pelo Sporting e, como digo, agora estamos todos muito já concentrados no próximo jogo, no dia 2. O Sporting, entretanto, vira o ano, vem mais um jogo difícil frente ao Sporting de Braga. Vamos, entretanto, até porque estamos aqui neste encerramento de ano e em altura de festas, sempre muito propícias a este tipo de ações de solidariedade, como aconteceu nos últimos dias, e que envolveu o presidente do Sporting, também o Viana e Ruben Amorim. Os 3 estiveram nas ruas de Lisboa a distribuir alimentos pelos sem-abrigo. É uma ação que já tem tradição no Sporting e que não deixa de ter, Miguel, também uma importância muito grande, tendo em conta a dimensão social que o Sporting tem enquanto grande instituição. Eu diria que uma das características do nosso ADN é a responsabilidade social e que está relacionado, obviamente, do posicionamento que tem a Fundação dentro do universo Sporting e de todas as ações que temos feito ao longo do ano. Não foi uma ação pontual de todo e o Sporting tem-se aliado mais uma vez à comunidade de Vida e Paz e tem contribuído para alimentar as tais centenas de pessoas diariamente que a comunidade alimenta, enfim, todos os dias através destas ações de rua. Isto foi uma ação de consciencialização. Obviamente, o trabalho que eles fazem ao longo de todo o ano é que é o trabalho essencial, mas diria que a presença do presidente, do diretor desportivo e do treinador ajudam a divulgar estas ações e, obviamente, temos que reconhecer o trabalho essencial que se faz hoje em dia, ainda para mais num ano de pandemia e de crise, onde podemos até constatar, pelos testemunhos dos organizadores da Comunidade Vida e Paz, que foi um número que subiu bastante e que esse trabalho é de facto essencial. E temos que perceber que às vezes a simples presença de uma destas figuras, enfim, de uma figura pública conhecida do grande público, pode ser o gatilho
que provoca a tal mudança de comportamento que estas comunidades muitas vezes desejam que exista nas pessoas que vivem na rua. Mas as nossas ações não se limitaram por aqui. Também sei que fizemos algumas, creio, com os núcleos de Évora e Porto Alegre, através da Fundação Sporting, ajudando algumas instituições locais, mas também participámos na entrega de brinquedos, se eu não estou em erro, numa missão da ONU na República Centro-Africana. Enfim, várias ações que permitem ao Sporting, obviamente, tentar ajudar aqueles que mais precisam. Ações que vão naturalmente continuar no próximo ano de 2021. Também ainda neste encerramento de 2020 tivemos a habitual mensagem do Presidente do Sporting, Frederico Varandas, a aposta na formação, a transformação digital no clube e o parecer independente em relação aos 22 títulos que o Sporting reclama e que quer ver reconhecidos. Foram os principais pontos deixados por Frederico Varandas. Esqueceste mas está certo. É a formação, a transformação digital, melhoria da experiência no ecossistema Sporting e a verdade esportiva. E começando pelo fim, pela verdade esportiva, o Presidente entregou o tal parecer independente que falámos aqui na semana passada ao Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, onde confirma, no fundo, os 4 títulos de campeão nacional conquistados pelo clube entre 1921 e 1940. Mas sobre esse tema, e também fazia parte da tua pergunta, ainda não temos novidades da Federação. Relativamente ao processo digital, é algo que está em curso e que é visível nos meios de Sporting e é de assinalar também que esta semana, ou no último fim de semana, o Sporting atingiu a marca redonda e gorda de 1 milhão de seguidores no Instagram e por isso faz parte desse nosso crescimento e queremos continuar a alimentar. Relativamente à aposta da formação, também é algo que temos falado aqui todas as semanas e estávamos a falar com o Manel ainda antes do programa, que é curioso vermos esta aposta e que não é nada fácil, como o Manel disse, conseguir ter jogadores e vários jogadores a titulares de 18 anos e mesmo assim estar a líder do campeonato e conseguir a 4ª vitória consecutiva e o 13º jogo sem conhecer o sabor da derrota. Por isso, acho que é continuar e a mensagem estava lá, obviamente estavam lá os traços gerais e esta aposta na formação é o que nos permitirá sonhar com o clube sustentável que todos queremos que se materialize, obviamente. A aposta na formação visível, por exemplo, na mais recente renovação de Nuno Mendes, foi muito falada durante largas semanas, acabou por ficar consumada então na semana passada. Foi um processo de negociação difícil ou nem por isso? Estamos aqui a falar de um jogador muito importante e dos que têm mais... dos que gera mais interesse no mercado, pelo menos a avaliar pelas notícias que têm saído na comunicação social? Eu acho que o que é... Obviamente que o Nuno Mendes, isso foi sinalizado pela estrutura de futebol, a sua renovação é porque era essencial dar este passo. E relembro que o Nuno Mendes é o terceiro contrato que assina com este Presidente e com esta administração. Ou seja, e o último foi no seu dia de anos, em junho ou em julho, no verão, quando fez 18 anos e por isso, passados 6 meses, assinou um novo. Diria que não terá sido difícil, porque negociações difíceis geralmente arrastam-se durante longos e longos meses, às vezes anos, e por isso não acredito que se enquadre numa negociação difícil. Acho que de assinalar é que entre renovações destes jogadores de 18 anos e coisas assim que estão na equipa principal e da formação, convém-nos sempre relembrar e até falar do caso do Nuno Mendes, porque o Nuno Mendes, quando esta administração entrou, o Nuno Mendes não tinha contrato. Isto é uma coisa que eu acho que nós temos que repetir semana atrás semana para se perceber que apostar na formação não são apenas palavras bonitas. Temos que dar contrato, temos que dar condições e temos que especialmente garantir que as nossas pérolas possam ser aposta sem nos arriscarmos a que venha cá alguém de fora buscá-los. E por isso o fundamental desta renovação diria que já não existem esses Nuno Mendes do passado no Sporting, existem Nuno Mendes atuais, ou seja, jovens que têm valor, que estão sinalizados e que têm contrato, que é fundamental. O Sporting está perto de atingir as 70 renovações, no balanço aqui dos 2 anos de Frederico Varandas à frente do Sporting Clube de Portugal. Sim, como digo, entre a formação e o futebol profissional anda à volta de 70 e mais uma vez é outro
é outro destes pilares e do pensamento estratégico deste Conselho de Administração, que é muitas vezes devemos olhar para dentro em vez de estarmos sempre à procura lá fora de soluções. O Sporting tem muitos jogadores, tem muita qualidade e prova disso mesmo é que no último jogo tivemos 3 jogadores, se eu não estou em erro, com 18 anos a titulares do Sporting. E esta mentalidade, isto é difícil de impor. O Manel falava disso mesmo há pouco, que fazer-se um campeonato nestas condições, há muitos treinadores que não arriscariam isso, entrariam sempre com jogadores mais experientes, dizendo que os miúdos ainda não têm maturidade, e é bom ver uma estrutura e uma equipa a trabalhar para dar a esses mesmos miúdos enfim, a paz e as condições necessárias para eles fazerem o seu trabalho. Eu fazia-te a pergunta se, em relação ao grau de dificuldade desta negociação, porque a verdade é que nos últimos anos no Sporting fomos habituando acontece no Sporting e em praticamente todos os clubes, mas no Sporting fomos vendo muito longas negociações e novelas à volta dos jogadores. Pelo menos nos últimos 2 anos isso não tem acontecido. Temos tido processos de rápida resolução e renovações consecutivas até de jogadores muito importantes, como é o caso de Nuno Mendes, que era um jogador que continuamente ia sendo falado na comunicação social debaixo do interesse dos principais clubes europeus. Isto de alguma forma também é uma conquista desta administração, é um sinal da forma de trabalhar desta administração, antecipar estes processos rápidos de renovação com os jogadores mais importantes? Claro, e no caso do Nuno Mendes em particular, olhando até para a idade do jogador, diria que era essencial fazer-se já e fazer-se bem, senão arriscávamos que num curto espaço de tempo o jogador pudesse estar insatisfeito por ter propostas ou ter possibilidades, nem que fossem apenas nos jornais, mas depois as pessoas começam a sonhar e é normal se não têm as suas condições garantidas e condições que lhe permitam, enfim, não pensar em mais nada, a não ser trabalhar para chegar dentro do campo e dar o seu melhor. Vamos ao mercado então, que está quase a começar, Miguel. Muitos nomes, alguns deles já falámos aqui neste Raio-X Sporting. Ainda no último falámos sobre o alegado interesse em Mateus Reis, em comunicação social. Fala num contrato, creio, de 4 épocas com o Mateus Reis, lateral do Rio Ave, e vai falando também com insistência, mais uma vez, depois do que já tinha acontecido no verão, do interesse do Sporting em Paulinho, avançado do Sporting de Braga. Que comentário é que fazes a estes 2 potenciais alvos, alegados alvos do Sporting para janeiro? Já tinha dito aqui que enfim, não vamos falar de jogadores, não são do Sporting, nem alimentar novelas típicas e normais nestes casos. Queria apenas deixar, enfim, umas notas. A primeira é que a estrutura do futebol não começou a trabalhar ontem, nem antes de ontem, na semana passada, no mercado de janeiro. É algo que já começou a fazer há meses, é algo que está pensado e é algo até que o Ruben Amorim tem dito nas conferências de imprensa. E por isso, a acontecer alguma entrada, será algo já planeado em plena sintonia entre administração, diretor desportivo e treinador. Agora, é óbvio que cada um de nós tem o seu sonho, não é? Cada um de nós diz, eu gostava era daquilo, eu gostava era deste. Eu contava há bocado que nos anos 90 eu tinha um jogador italiano que dizia a todos os meus amigos que ele vinha para o Sporting, mas era só o chamado pensamento positivo, wishful thinking. Eu gostava que aquilo acontecesse. Agora, convém nós termos os pés assentes na terra também relativamente ao mundo onde vivemos e à situação atual de crise económica e de quadro de pandemia. Se as restrições financeiras existiam do Sporting em 2018, elas são mais reais em 2020 e serão ainda mais em 2021. Por isso, acho que qualquer contratação a ser feita será sempre pensada. É algo que já vem, com certeza, vindo a ser trabalhado ao longo dos meses e que nunca poderá colocar em risco novamente a sustentabilidade do clube. E acho que além do mais, também nos permite, até fazendo referência a uma novela que se passou a não referir nenhum jogador em concreto, mas a novela do segundo avançado do Sporting, como se dizia nos meses que antecederam o fecho de mercado, que o Sporting ia buscar este, depois ia buscar aquele, depois já devia ir buscar 2, depois se calhar era um estrangeiro com perfil assim assado. A grande verdade, e vimos isso no início do nosso programa, é que se o Sporting tem feito isso, o Tiago Tomás não estaria a fazer o caminho que está a fazer. E, por isso, um sinal positivo desta administração, desta estrutura e destes treinadores é que, antes de olhar para fora, olham para dentro. E depois começam a planear as suas coisas e, como digo,
o que vier a acontecer é algo que já estará planeado há muitos meses. E, portanto, a abordagem do Sporting nestas cerca de 4 semanas, desde o dia 5 de janeiro, quando abre o mercado, até o dia 4 de fevereiro, quando encerra, vai ser uma abordagem pensada, que já está a ser trabalhada desde o verão, e também realista, ajustada às condições do clube. Sim, bastante realista e acho que é essencial e que este Conselho... A administração tem dado provas disso mesmo, que não se pode colocar em causa a sustentabilidade do clube pelo jogador A ou pelo jogador B. Estamos a construir um plantel, temos um plantel bem construído, bem definido, e se existirem acertos ou novas contratações, é algo que a estrutura trabalhará nisso, mas trabalhará nisso pausadamente e com calma, e não fará nada, enfim, porque por uma notícia ou outra de jornal, ou porque de repente acordam um dia e acreditam, hoje vou buscar aquele jogador. Acho que isso são coisas do passado. O que se quer agora é uma estratégia bem pensada, continuada e obviamente bem executada. Jérémy Mathieu, Miguel, concedeu uma entrevista ao Jornal do Jogo, onde fez várias considerações importantes, falou sobre um eventual regresso ao Sporting para integrar a estrutura, mas teve aqui uma declaração muito forte, e se calhar começávamos a analisar esta entrevista precisamente por aqui. Disse Jérémy Mathieu que o Sporting, a propósito das condições da equipa de vencer o título, e ele mostrou-se muito contente pelo facto do Sporting estar no primeiro lugar, mas disse que o Sporting tem batalhas externas, vejam o que se passou em Famalicão. Aqui claramente visando a arbitragem. Quando isto é dito por um jogador experiente e que fez a carreira que fez, como Jérémy Mathieu, é um tipo de declaração que deve ser valorizada no futebol português, e já agora pergunto se achas que esta declaração foi valorizada, ou seja, que teve o eco suficiente, tendo em conta a gravidade do que acabou por ser dito por Jérémy Mathieu. Eu acho que temos visto muitas vezes, e enfim, os adeptos do Sporting, os sócios e os jogadores e antigos jogadores falam muitas vezes do sistema, que o Sporting é prejudicado há décadas, e depois lá vêm outras pessoas dizerem não, isso é tudo mentira, lá estão eles a chorarem, choram muito, etc., não ganham as coisas. Agora é curioso perceber quem é o Mathieu, perceber que o Mathieu não teve cá 30 anos, mas teve 3 anos, e é grave, diria eu, para o futebol português, um jogador internacional que ganhou a Liga dos Campeões, jogou no Barcelona, jogou em França, jogou em vários sítios, ter jogado 3 anos em Portugal, abandonar a sua carreira, e a primeira declaração que faz é dizer que existem estas coisas estranhas no futebol português. E acho ainda mais extraordinário os nossos comentadores, enfim, que temos programas e jornais e rádios e televisão e tudo e mais alguma coisa, onde toda a gente fala de tudo e mais de algumas botas, e aqui não falaram das botas, das meias nem dos pés. Ninguém falou disto, que é uma coisa extraordinária. São umas declarações graves de um jogador internacional pelo seu país, reconhecido mundialmente, e que parece que andamos todos a assobiar para o lado e ninguém vê o elefante que está dentro da sala. É isso que me parece. Acho que, como lhe digo, se acham natural, eu acho que não. Eu não acho nada natural um jogador. Perguntava ao Manel, não me lembro de um jogador, enfim, com a carreira internacional do Mathieu, ter acabado um campeonato em Portugal, em Espanha, em França, em Itália, em Inglaterra, na Alemanha, em qualquer lado, e ter vindo para a praça pública dizer declarações: isto ali em Espanha é muito difícil ganhar, sendo o Barcelona, porque o Real Madrid ganha. Nunca vi. Nem o do Atlético Madrid, nunca assistiu uma coisa dessas. E não é a primeira vez. Eu acho que seria bom as pessoas do futebol português perceberem este tipo de declarações e já agora valorizarem. E não é a primeira vez, ainda há pouco tempo tivemos naquela troca de tweets entre Iker Casillas e Adam. Adam também respondeu da maneira que respondeu ao guarda-redes ao antigo guarda-redes do Futebol Clube do Porto, dizendo que ele não lhe tinha contado, não lhe tinha falado sobre certas coisas que se passavam no futebol português. Essa declaração também não deixou de ser grave da parte de António Adam, ele que acaba de ingressar no futebol português e que também de alguma forma eu diria parece que mais grave, se calhar, é o Casillas não ter desmentido essas declarações do Adam, nem ter dito: Adam, estás maluco, isto é tudo normal. Ou seja, passam-se estas coisas e estamos a falar, volto a dizer, o Mathieu é um jogador conhecido no mundo todo. É alguém que foi internacional pelo seu país, que jogou no Barcelona do Messi, que ganhou a Liga dos Campeões, enfim, e que valorizou mais ter ganho uma taça pelo Sporting do que a Liga dos Campeões. Convém nos lembrarmos disso, e bastaram 3 anos dele em Portugal para dizer que, infelizmente, em Portugal parece que estas forças externas de vez em quando condicionam o que se passa dentro de campo. Acho que é muito grave as declarações dele, e acho mais grave ainda não termos visto os nossos comentadores tão lestos a comentar tudo e mais alguma coisa, terem passado ao lado deste assunto.
leu estas declarações de Manuel Fernandes de Jeremy Mathieu e já agora também lhe pergunto, Mathieu fala aqui nestas batalhas externas, que batalhas é que são estas? São as batalhas que frequentemente vamos ouvindo, nomeadamente as pessoas do Sporting, falar nas últimas temporadas, nos últimos 30, 40 anos? André, felizmente que neste momento as televisões mostram muita coisa. Porque eu sou do tempo em que as televisões não mostravam nada. Isso ainda era mais escandaloso. Também só havia uma, não é? Não mostravam nada. E depois os jornais passavam mais despercebidas. Escondiam e diziam aquilo que queriam. E, portanto, neste caso do Mathieu, é como o Miguel disse muito bem, é um homem internacional, um homem com prestígio, um homem que farto de ganhar, não precisa de dizer isto para nada, foi aquilo que ele sentiu. Ele disse aquilo que eu senti, como eu digo, aquilo que senti durante muitos anos. Revoltado. Nós somos pessoas que gostamos da verdade desportiva, que gostamos das coisas às claras. Os árbitros têm o direito de errar. Agora, quem andou lá dentro sabe quando é que eles erram, quando erram porque têm que errar e quando erram algo, às vezes, de forma intencional. Porque eu digo mesmo que às vezes é de forma intencional. Porque há casos que são flagrantes demais para nós não pensarmos isso. E, portanto, eu acho que agora, com os VARs, com as televisões a repetir muito os lances, tudo pode melhorar. Mas mesmo assim as decisões são dos seres humanos. E há pessoas... Eu vi, por exemplo, este penalti que marcaram contra o Sporting. Eu nem estou a dizer se é penalti, para mim não é penalti. Mas não é por ser do Sporting, não é penalti. Porque, agora, eu li os jornais hoje todos, as opiniões são divergentes, mas há mais a dizer que não foi penalti do que a dizer que foi penalti. Mas uma coisa que eu notei logo foi o árbitro foi logo espontâneo. Apontou logo a marca da grande penalidade, não teve dúvidas nenhuma. Isso não faz isso nos outros campos. Não faz. Este mesmo árbitro já demonstrou que não faz nos outros campos aquilo que fez contra o Sporting. Portanto, é fácil. É fácil neste momento. Eu acho que se o Sporting conseguir manter-se em primeiro lugar, andar lá na frente, eles começam, possivelmente, a ver o Sporting de outra forma. Mas o Sporting não precisa de ser ajudado. Não precisa de nada disso. Nunca precisamos. Só não quer ser prejudicado. Não quer é ser prejudicado como tem sido prejudicado em relação aos outros candidatos ao título. Rapidamente também perguntar aqui ao João Olivença. João, Jeremy Mathieu, que, como todos sabemos, nunca foi um jogador de falar muito à comunicação social, nem de ser... Nunca foi muito expressivo também. Quando um jogador como este, com este perfil, faz este tipo de declarações, pergunto se achas que, de facto, o que ele diz deve ser valorizado em Portugal, no futebol português. Boa noite a todos novamente. Sim, sem dúvida alguma, não é? Isto é uma declaração... A mim surpreendeu-me esta declaração de Mathieu, não é? Como é evidente, porque não é normal, e concordo com o Miguel, que um jogador desta carreira, com esta experiência a nível internacional e com o palmarés que tem, ter este tipo de declarações em público sobre algumas situações que se passam no futebol português. Mas são coisas que eu acho que toda a gente sabe, ou toda a gente pensa saber, ou toda a gente já ouviu falar, ou já ouviu uma história, ou quem trabalha diretamente ligado ao futebol conhece algumas situações de ouvir falar. E sabe perfeitamente que muitas vezes o Sporting acaba por ser uma das equipas que mesmo nos bastidores dizem que por vezes acontece, são coisas que acontecem com o Sporting, mas acontecem sempre com o Sporting, não é com outro clube, infelizmente acontecem com o Sporting. E depois isto se calhar reflete noutro tipo de resultados no final da época, como apuramentos para a Liga dos Campeões, com primeiros lugares em campeonatos. Portanto, nós estamos aqui a falar de situações que às vezes acontecem no futebol português que não deveriam acontecer e que eu acho que, de alguma forma, os jogadores podem sentir isso. Agora, o que é ao certo? São árbitros, são jogos de bastidores, se é outro tipo de situações, bom, quer dizer, e são aquelas situações que nós dificilmente chegamos a saber, pelo menos não tenho esse conhecimento sobre o que é ao certo. Agora, o que se ouve e o que se diz e aquelas conclusões que se chega muitas vezes é que efetivamente há aqui coisas que acontecem, porque
tal como eu disse já no outro programa, muitas vezes os jogadores acabam por sair dos clubes e depois vão tendo estas declarações à comunicação social. Muito bem, fica assim analisada esta entrevista e com esta declaração forte de Jérémy Mathieu. Ele falou também sobre a possibilidade de vir a integrar a estrutura do Sporting. Ele recebeu esse convite da parte do presidente Frederico Varandas. Para já está a desfrutar da reforma e, eventualmente, esses planos ficarão lá mais para o futuro. Vamos, entretanto, então uma curta análise do Belenenses Stade 1, Sporting 2. Vitória que permite ao Sporting virar o ano de 2020 na liderança do Campeonato Nacional. O Sporting chegou aos 29 pontos. Tiago Tomás e João Mário marcaram os golos no Jamor. No jogo, Manuel Fernandes, muito difícil. Nem tudo correu bem. Ontem também já fizemos aqui o rescaldo na Sporting TV. O Ben Amorim também falou sobre isso. Até admitiu que a preparação, talvez, enfim, tendo em conta, por exemplo, o estado do relevado no Jamor, pudesse ter sido feita de outra forma. A equipa também não é assim tão experiente. Demorou a perceber isso, que não poderia jogar exatamente da mesma maneira que está habituado a jogar, tendo em conta o estado do relevado. O que é que de positivo ainda assim ficou da exibição de ontem, para além do resultado, naturalmente, que é o mais importante? Positivo foi o querer, o acreditar sempre de que era possível ganhar o jogo. É evidente que o Sporting, já com o Farense, a equipa não mostrou o nível exibicional que nos habituou noutros jogos. E agora com o Belenenses, o Sporting até entrou a ganhar, com um golo extraordinário do miúdo do Tiago Tomás, mas depois o Belenenses surpreendeu-me da forma como jogou. O Belenenses pressionou o Sporting muito alto e o Sporting teve algumas dificuldades quando o Belenenses pressionou os defesas centrais e muitas vezes até o próprio guarda-redes. Se nós analisarmos que o primeiro gol, o gol do empate do Belenenses é uma reposição de bola, porque o Adam foi apertado por um jogador do Belenenses e estou a bola para fora e daí nasce o gol do empate. Mas aquilo que eu digo é que os jogadores do Sporting acreditaram sempre e trabalharam, mas não faltou. Quando o Sporting tem dois jogadores nas alas que não têm o rendimento que o ataque precisa, o Tabata entrou, por exemplo, muito bem no jogo, mas depois foi desaparecendo. E o Pedro Gonçalves, penso que foi o jogo menos conseguido dele ao serviço do Sporting que fez este jogo. Rubén Amorim muito bem substituiu, mas o que interessa, o mais importante foi de facto a vitória. Agora, acho que houve um jogador que o Tiago Tomás, em minha opinião, deu-nos esta vitória. Para além do gol que marcou, excelente gol, e eu que fui um jogador que cheguei na posição que ele ocupa, estes golos, esta rotação que ele fez, o primeiro toque na bola para pôr a bola jogável, não está ao alcance de toda a gente. Estamos a falar de um jogador de 18 anos que tem uma margem de progressão enorme. Portanto, e depois a finalização foi excelente, o corte na bola que partiu o guarda-redes. E depois dá a assistência também do penalti, a jogada, o movimento dele, ele está com uma passada muito forte e cadente, portanto foi ele que nos deu essa vitória. E depois conseguimos suportar, porque o Belenenses também é uma equipa, tem jogadores jovens e querem mostrar também que têm capacidade para jogar até noutras equipas e complicou muito a vida ao Sporting. Agora, uma das coisas que eu notei foi de facto os jogadores do Sporting a escorregar muito, aquilo que o Rubén Amorim diz, possivelmente é em relação ao relevado, porque os jogadores do Sporting escorregaram muito, mas escorregaram na primeira e na segunda parte. Eu na primeira ainda admito que se possa escorregar, embora eles façam o aquecimento no campo e vejam logo qual é o pitão que têm que utilizar, mas eu não sei se as botas agora... Eu estou a falar do meu tempo, em que nós mudávamos os pitões. Eu acho que agora os pitões não se devem mudar, não sei. Agora, eu, por exemplo, quando ia jogar a campos como o Guimarães, o campos antigo do Guimarães, eu jogava com o pitão mais alto para não cair, precisamente para não escorregar, porque normalmente os campos estavam muito pesados.
E eu acho que houve muito, até inclusivamente o próprio Adam, 2 vezes a pontapear a bola, escorregou, podia dar a bola ao adversário Fica aqui a dica criar um problema. para Portanto, os jogadores do Sporting. eu acho que é importante no futuro, é porque o Sporting, se bem que hoje os campos não são como este do Estado Nacional, que está horrível, de facto. Mas eventualmente vai encontrar mais alguns, com o inverno mas vai também encontrar ficar aí um ou outro mais que rigoroso possa... daqui para a frente. A arbitragem deste Belenenses Stade Sporting é para mais daqui a pouco. Dois penaltis, uma expulsão e vários casos de arbitragem. Pedro Azevedo analisa todos os lances já daqui a pouco. Já vamos ao João Olivença, continuamos a olhar para os principais destaques desta partida, João, e hoje vais-nos falar, o Manuel Fernandes falava aqui sobre a grande exibição de Tiago Tomás, sobretudo nos primeiros 45 minutos. Sim, André, é verdade. O Tiago Tomás é um jovem jogador que o Sporting tem, já muitas vezes falado pela sua idade, 18 anos. Nós às vezes falamos do Tiago Tomás e parece que estamos a falar de um jogador sénior com alguma experiência, ou um jogador que já foi emprestado pelo Sporting e regressou e agora está novamente a jogar. Não, o Tiago Tomás, ainda há 2 anos atrás, eu estava na academia a fazer um jogo dele do escalão de juvenil. Portanto, não foi assim há tanto tempo que eu vi o Tiago Tomás a jogar e a crescer. Portanto, ele agora já está na equipa do Sporting. O Tiago é um júnior ainda, tem 18 anos e nós relembramos aquilo que foi falado nos nossos clubes rivais quando os seus jogadores, e bem, saíram da sua formação e integraram os plantéis principais. Aquilo foi um corrupio de notícias e um corrupio nos comentadores e nos programas sobre futebol nos vários canais, sobre estes jovens. E o Sporting, e era o Sporting apresenta o Tiago Tomás, apresenta o Nuno Mendes e agora apresenta o Gonçalo Inácio e ainda fora o Daniel Bragança e mais uns quantos que ainda aparecem por aí e pelos vistos a conversa não se fala muito disso, mas vamos lá ao que interessa. O Tiago Tomás é de facto um jovem jogador, um avançado que tem a capacidade de ser muito móvel e a capacidade que ele tem de cair no corredor direito ou no corredor esquerdo, muito daquilo que é a movimentação e o posicionamento da bola e a movimentação dos seus colegas. Então o Tiago Tomás, habitualmente quando joga no Sporting e a organização ofensiva, ou seja, quando a equipa do Sporting tem a bola, principalmente quando os centrais estão a construir, o Tiago Tomás é a referência da equipa, colocando-se num dos 3 jogadores da frente, mas sendo o jogador do meio. É como se fosse um ponta de lança, o avançado de centro, a referência na frente que muitas vezes a equipa tem. Quando os 2 jogadores, quer o Nuno Santos, quer o Pedro Gonçalves, quer o Tabata, estão nas suas pontas, no lado direito, outro no lado esquerdo, vão baixando à vez. O Tiago Tomás mantém sempre, ou praticamente sempre, o posicionamento na frente, quase encostado, ou praticamente sempre encostado aos centrais, como aconteceu no jogo do Belenenses, e também a empurrar muitas vezes a linha defensiva da equipa contrária para trás. Empurrar porquê? Porque é um jogador muito rápido, é um jogador que quando a equipa do Sporting tem a bola, tem os apoios e tem o corpo ligeiramente virado para a baliza, para permitir imediatamente aumentar a velocidade e poder atacar aquele espaço que está vazio atrás da linha defensiva contrária, e isto obriga que o central de marcação esteja ou muito em cima dele marcando muito perto, ou então recuando como uma posição de líbero, como muitas vezes se via no futebol antigamente, em que ao fazer isto está a diminuir e a limitar a linha defensiva contrária, porque vai baixando, e permite depois que Pedro Gonçalves e que outro Tabata, que Nuno Santos, que os jogadores que jogam nessas posições, muitas vezes consigam aproveitar esse movimento e consigam aparecer em zonas de finalização, como muitas vezes o Sporting acontece. Portanto, o trabalho do Tiago Tomás, não só o movimento da organização é este, mas também é um trabalho muito importante coletivamente. Outras vezes, Tiago Tomás, como aconteceu no primeiro gol, e essa imagem é uma imagem bastante visível, Tiago Tomás não só está a esticar o jogo, como se costuma dizer, a dar profundidade à equipa, mas também vem recuar. E muitas vezes é o primeiro jogador, por ser a referência, que recua e toca a bola para o outro jogador poder combinar, seja Tabata, seja Pedro Gonçalves, seja João Mário. E esta combinação, em que ele tem que recua uns metros, leva e geralmente arrasta o central de marcação com ele, retirando um dos jogadores da zona defensiva, que depois permite que novamente Pedro Gonçalves, Nuno Santos e os jogadores que jogam nessa posição da frente ocupem esse espaço e o Sporting tenha geralmente igualdade numérica ou até superioridade numérica. Isso aconteceu no golo, por exemplo, que Tiago Tomás fez desta vez. Portanto, estes movimentos que Tiago Tomás individualmente tem, quer esticando o jogo, quer recuando, acabam sempre por atrair os jogadores para ele e libertar espaço para os colegas do Sporting. Agora, do ponto de vista individual, é um jogador, como eu disse, muito rápido,
é muito irreverente, é decidido, determinado, é um jogador que tem a capacidade de ter uma boa, como o Manuel disse, rotação do corpo no momento de recepção, mas também no momento em que procura finalizar. O Tiago Tomás procura sempre ter o corpo enquadrado com a baliza no momento de passe, ou no momento de passe para golo, ou no momento de finalização. E isto é uma característica muito importante no jogador, porque ele, de frente para o jogo, e a forma como ele recepciona, quando ele a recepciona, vira-se para o jogo, é muito mais fácil depois, porque tem o jogo, tem o campo todo aberto de frente, de tomar decisões. Quer levar a bola com ele, quer passar. Isto não é muito comum num jogador tão jovem como o Tiago Tomás. Lembramos que ele é júnior, ele tem 18 anos ainda, portanto, este não é ainda o primeiro ano de sénior, portanto, para o ano é que seria o primeiro ano de sénior, apesar de ele já jogar este ano. Portanto, aquilo que nós encontramos aqui é um jovem que tem efetivamente muita qualidade para jogar neste Sporting. Quanto ao resto, Tiago Tomás tem ainda a capacidade de ter esta desenvoltura do ponto de vista técnico individual, que é algo que é muito importante naquilo que se diz coletivamente, combinar com os colegas, daquilo que é muito importante também quando o jogador tem a capacidade de atacar a bola e atacar o espaço. Portanto, eu acho que nós estamos aqui perante um jogador que o Sporting tem muito futuro, que pode tirar muitos dividendos e que é um jovem com muita qualidade. Muito bem, depois de analisado então o trabalho e a exibição de Tiago Tomás, vamos agora à análise ao trabalho de Rui Costa. Pedro Azevedo, antigo árbitro, está connosco e vai analisar os principais casos de arbitragem deste Belenenses Stade Sporting. Temos vários lances, começamos logo pelo primeiro minuto, Pedro, e nos primeiros segundos do encontro. Uma entrada de Yaya Sitol, jogador da Belenenses Stade, sobre João Palhinha. Poderia aqui ter visto o cartão amarelo neste jogo? Sim, portanto, antes de ir diretamente para este lance, se calhar começar por esclarecer que as leis de jogo são idênticas desde que o árbitro apita para o início até que apita para terminar, independentemente de estarmos a falar dos 5 primeiros minutos, 10, 15 minutos ou do jogo inteiro. Portanto, as leis têm que ser aplicadas da mesma forma ao longo de todo o jogo. Nesta situação, há um pisão claro de Yaya sobre o Palhinha, portanto um lance a meio campo, um pisão claramente negligente, e o árbitro acaba por assinalar a falta, mas não mostra cartão amarelo, não adverte o jogador por esta entrada negligente. Portanto, fica um cartão amarelo por mostrar ao jogador Yaya. Porque todos nos lembramos de uma entrada, de uma falta de João Palhinha num jogo recente do Sporting, que foi no Sporting Gil Vicente, onde ele acabou por ver cartão amarelo, portanto, logo nos instantes iniciais, estamos aqui a ver, portanto, uma falta aos 34 segundos de jogo, e João Palhinha vê imediatamente o cartão amarelo. Desta vez foi ele que sofreu a entrada e não viu o cartão amarelo. E como dizes, pegavas aí, portanto, nas leis de jogo que não impedem o árbitro de facto de mostrar o cartão nos primeiros segundos de jogo, não é? O contrário também. Precisamente. Da mesma forma que este cartão foi bem mostrado a Palhinha, também nesta situação, as leis de jogo deveriam ser aplicadas como devem ser durante os 90 minutos. Aliás, lembro-me que foi precisamente o que dissemos aqui na altura, todos concordaram que ninguém questionava aqui o amarelo ao João Palhinho. O que acontecia é que depois no resto dos jogos do campeonato não se via isto, os árbitros a mostrarem cartão amarelo. Eu já tenho até metido com o Pedro e tenho-lhe dito isto algumas vezes, porque eu acho que se nós formos analisar sempre o lance individualmente, regra geral, quem toma a decisão, seja de amarelar ou não, está defendido, porque acaba por ser o tal critério e que o critério subjetivo que as pessoas interpretam que o árbitro teve para tomar aquela decisão. A grande questão aqui está sempre no comparativo e no que é que acontece aos jogadores do Sporting e o que é que acontece aos jogadores da outra equipa. Há um dado curioso, desculpa só interromper, sobre este último jogo, que o Belenenses, que toda a gente tem elogiado, jogou muito bem, de forma espetacular, etc., fez 27 faltas neste jogo. Curiosamente, o mesmo Belenenses, há 2 meses, jogou com outro grande e só fez 8 faltas. Não sei, se calhar estavam mais agressivos connosco, achavam que conseguiam, o Jamor estava uma noite fria, quiseram correr mais, mas estas pequenas dualidades acontecem muitas vezes, não é? E se calhar quando
o Mathieu disse o que disse, não se referia apenas ao árbitro A ou ao árbitro B, porque acho que também não devemos agora achar que os árbitros são a fonte de todos os problemas do futebol português, o que seria, mas estas pequenas coisas que se vão passando. Curioso também é que já agora, das 27 faltas, o Sporting fez apenas 16 e ambos os jogadores tiveram, ou melhor, ambas as equipas tiveram 3 jogadores amarelados. O Belenenses, neste caso, houve um que levou 2 amarelos, mas é a única... Mantém-se a tal média do campeonato, não é? O Sporting com menos faltas, mas recebe mais para a frente do Famalicão no campeonato dos cartões amarelos e esta tendência, sim, infelizmente, mantém-se. Desculpa, Pedro. Não, claro. Portanto, reforçar apenas que, independentemente de ser aos 7 segundos, como foi, ser aos 20 minutos ou aos 89, esta entrada é para cartão amarelo. Já agora deixa-me perguntar-te se achas que é para cartão amarelo, porque não deixa de ser uma entrada dura, eventualmente poderia aqui merecer outra sanção, e se fosse o caso poderia ter tido a intervenção do vídeo-árbitro, que foi André Narciso, que foi curiosamente o árbitro de campo do lance deste jogo do Sporting Gil Vicente. Não, pelo tipo de entrada, pela zona em que Yaya atinge o pé de Palhinha, portanto na zona do peito do pé, não há força excessiva, portanto creio que o cartão amarelo se adequaria na perfeição para esta situação. Aos 7 minutos temos mais uma falta, mais uma entrada, neste caso de Luís Neto. Não teve sanção disciplinar, deveria ter visto cartão amarelo? Sim, portanto, neste caso também um lance ao meio campo, um lance de ataque do Belenenses. Neto não teria possibilidade de disputar o lance e acaba por atingir Sousa no joelho. Portanto, digamos que este segundo erro é consequência do primeiro. Como não mostrou cartão amarelo no primeiro lance, aqui resolveu também não mostrar e disse, a partir de agora já não perdoo mais. Mas pronto, como disse inicialmente, esta situação não é completamente errada. O que acabou por acontecer foi que em vez de advertir 2 jogadores e ter 2 decisões corretas, acaba por ter 2 erros em termos disciplinares. Vamos para o lance aos 16 minutos, é o lance do penalti assinalado a Adam. Há aqui várias situações em análise, desde logo se existe falta ou não de Adam, mas se existe uma situação de fora de jogo. Imediatamente antes temos 2 jogadores da Belenenses Estado que surgem no lance. Há depois a questão se Varela se desiste ou não do lance, tem participação direta ou não neste lance. Ele está em fora de jogo efetivo. E, portanto, eu pergunto aqui que tipo de análise é que se faz a estas 2 situações, ou seja, a um pertence fora de jogo de Varela e depois ao próprio penalti assinalado. Sim, portanto, como dizes e bem, 2 situações para análise. O Varela, de facto, encontra-se em posição de fora de jogo, mas pelo tipo de intervenção que tem no lance, eu considero que a equipa de arbitragem esteve bem em não o considerar como estando em fora de jogo de ação. Portanto, ele não interfere com a ação do defesa, não está a obstruir nenhum dos defesas, não está a obstruir o campo de visão do Adam, fazendo com que o Adam eventualmente não pudesse ver a bola de modo a poder disputá-la. Portanto, creio que a equipa de arbitragem esteve bem em relação à situação de posição de fora de jogo de Varela. Miguel Cardoso encontra-se em jogo, portanto não está em posição de fora de jogo. É ele que de facto vai até ao final e disputa o lance com Adam. E por fim, vamos então passar à análise da parte final do lance. Portanto, há uma disputa de bola entre Adam e Miguel Cardoso, um choque já dentro da área de penalti. É um lance muito complicado para a equipa de arbitragem dentro do terreno de jogo. Após várias repetições em vários ângulos, é possível ver que acaba por ser Adam que joga a bola com a coxa e, como tal, aqui houve uma decisão errada ao assinalar pontapé de penalti contra o Sporting. Mas, como disse, é um lance extremamente complicado para a equipa de arbitragem. E eu creio que a próxima pergunta seria: e o VAR? Poderia intervir ou não? Neste caso, para mim, não, porque lá está, não é aquele lance em que as pessoas em 2 ou 3 repetições consigam dizer claramente houve aqui um erro
da Não é equipa uma de situação arbitragem. óbvia, é isso que estás Sim, a dizer. não é um erro claro e óbvio e, portanto, aceito perfeitamente que o VAR não tenha tido O contrário intervenção. do tal lance com Manel, o mas Soares Dias. Sim, mas eu acho que aí temos que olhar, temos que ver a coisa de uma posição. Claro, aí houve uma intervenção errada. E não tinha a certeza Claro. se era, se não era também. Pronto, mas neste caso esteve bem, no outro jogo estiveram mal. Mas para Eu acho que perceber então a tua temos que nos validação congratular é uma que decisão o VAR está a errada. funcionar melhor. Sim, portanto, Não, funcionou bem neste jogo, no fundo, sem existindo dúvida. erro. Para mim Sem aquilo não é dúvida. penalti, Sem mas é um lance, vamos Sim, chamar discutível. Desta e, vez, e como sendo um lance discutível, e só podemos chamar discutível, não podemos chamar mais do que isso, o VAR teve bem, é bom perceber. Pelos vistos, estão no caminho certo. Porque o lance do Zaidu era um lance claro de erro, pelos vistos. Não era, mas foi interpretado pelo VAR como um Por lance isso claro de interveio erro. o VAR. Sim, sim. Já nos aconteceu isso depois no lance do Coates com o Famalicão. Também não era um erro claro, mas o VAR voltou a intervir por um erro claro. Nós queixámos-nos muito disso. Agora não nos podemos queixar porque ele não interviu. Não, volta a não ser um erro claro, é só um erro claro. não é um erro claro. claramente. Estão a aprender, Portanto, estão no bom caminho. voltando atrás, a equipa de arbitragem esteve bem na questão do fora de jogo. Portanto, ao não assinalar o fora de jogo de posição de Varela, esteve mal na avaliação do lance de pontapé de penalti. Depois é Adam que joga a bola com a coxa. Depois há o choque Portanto, é um perfeitamente penalti casual. mal Portanto, assinalado. Acaba por pontapé ser de penalti mal assinalado. Sim. 23 minutos, o penalti assinalado sobre Tiago Tomás, a falta de Tiago Gaio. Qual é que é a tua análise? Temos que avançar, já estamos com pouco tempo. Pedro. Sim, portanto, há uma infração clara de Tiago Gaio sobre Tiago Tomás, dentro da área de penalti, portanto, pontapé de penalti a favor do Sporting, é claro. A parte mais difícil seria a avaliação da sanção disciplinar. Num primeiro momento, parece que há um empurrão e anulando uma clara oportunidade de golo com um empurrão seria cartão vermelho. Mas depois, após várias repetições, conseguimos perceber que há, na tentativa de jogar a bola, Tiago Gaio rasteira Tiago Tomás. As leis de jogo dizem que para não haver dupla punição, assinala-se pontapé de penalti e em vez de mostrar o cartão vermelho, mostra cartão amarelo. Portanto, bem Rui Costa na avaliação deste Pedro, lance. eu acho que houve as duas coisas. Houve empurrão e rasteira. Sim, Houve as duas coisas. A primeira infração é rasteira, ele dá-lhe com o Ele- toque no pé direito ele e empurra depois empurra. também. Sim. Mas indo à primeira infração, que é a rasteira, sim. Adequou-se convencido, Manuel. o lance. Podemos ver o lance juntos. Isto, se fosse o Coates, ia logo para a rua. Muito bem. Pedro, vamos avançar então para os 77 minutos. A expulsão de Tomás Ribeiro, segundo cartão amarelo, leva Sim, a mão à segunda bola. advertência, Tomás Ribeiro joga ostensivamente a bola com o braço, cortando um ataque prometedor do Sporting. Portanto, segunda advertência e expulsão, decisão correta por parte do Rui Costa. 86 minutos, golo anulado, Edi Semedo. Bem anulado? Sim, temos dois momentos de avaliação de fora de jogo, o passe de Taira para Dani e depois de Dani para Edi Semedo. Nos dois momentos há infração em termos de fora de jogo. O árbitro assistente bem deixa o lance seguir até ao final, depois assinala o fora de jogo para que depois o VAR possa decidir se o golo é bem ou não validado. E portanto, aqui, golo bem anulado, boa decisão por parte da equipa de arbitragem. Como é que saiu então o Rui Costa? Qual é que é a nota final do Rui Costa? Tivemos aqui alguns lances de análise difícil, lances relevantes. Tivemos alguns erros técnicos e disciplinares, nota 3 para o árbitro Rui Costa. Nota 3, podia ter sido melhor. A avaliação do trabalho de Rui Costa. Claramente. É com esta análise do Pedro Azevedo que terminamos este raio-x Sporting. Fica também feito o rescaldo da jornada e desta vitória do Sporting que coloca os Leões então na liderança do campeonato na viragem de 2020 para 2021. O raio-x Sporting estará de regresso naturalmente já no próximo ano, em 2020.